olhou de um lado, olhou de outro, aquele cruzamento rasteirinho na meia-lua, o Toró dominou, ele bateu meio que caindo, meio que desequilibrado, ela vai no cantinho, o Luiz Daniel se estica toda, a bola passa por ele, toca na mão, vai pro fundo do gol, não chegou nem a balançar a rede, Toró, a 3 minutos do segundo tempo, Toró, faz o gol, o primeiro no jogo, aqui no Moisés Lucarelli, tira o 0 do placar, a Macaca tá na frente, Toró de novo ele, decidindo mais uma, pra Macaca, deu se liquidou pro Toró, nada pro Londrina, Lupe. Elvis tá na batida, todo mundo com o celular ligando, filmando, correu Elvis pra bola, preparou, bateu. Lucarelli, a Ponte Preta bota a mão na taça, faz 2-0 pra cima do Londrina. O Elvis deu ziriguidum pra ele, faz 2-0 e o tempo fechou aqui no majestoso Lupi. Vai terminar o jogo, 54 minutos e 50, apita o árbitro. A Ponte Preta é campeã brasileira de 2025. Solta o grito, torcedor! Solta o grito, torcedor da Ponte! Solta o grito de campeão brasileiro! Festa bonita aqui no Moisés Lucarelli! Festa linda! CBN Esportes Campinas. Apresentação Júlio Nascimento. 11h08. O hino da campeã nacional, a campeã da Série C de 2025. Um CBN Esportes especial nesta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, ainda repercutindo um dia histórico para a nação ponte-pretana, o primeiro título nacional em 125 anos de história. Estamos chegando aqui em FM 99.1 pelos aplicativos através do youtube.com/CBN Campinas com o nosso CBN Esportes mais do que especial. Você ouviu a narração histórica de Carlos Cabela com um gol de Jonas Toró, que terminou como artilheiro da Série C, o gol consagrador de Elvis e o apito final antes da invasão alvinegra ao gramado do Moisés Lucarelli. Então a gente vai falar muito sobre essa grande decisão a partir de agora no CBN Esportes. Já convidando você, ouvinte, a mandar o seu recado, a participar, interagir, fazer o programa conosco. Mande aí para 998869070. Hoje um programa dedicado a você, torcedor ponte pretano, torcedor campeão da Série C de 2025. Tá tudo bem, Antônio Lupe? Bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao CBN Esportes. Opa, muito obrigado, Júlio. Uma excelente semana para todos que acompanham a programação da CBN, em especial o CBN Esportes, e ainda mais especial ao torcedor da Ponte, que tá com um sorriso de orelha a orelha após a conquista do primeiro título nacional da história da Macaca. O Lupe vai trazer aqui durante o CBN Esportes os personagens, o contexto do jogo, toda a festa, tudo que envolveu essa grande conquista da Ponte Preta, campeã da Série C de 2025, 2-0 contra a equipe do Londrina, o primeiro título nacional da história da Macaca. Carlão de Freitas, bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ainda, né, o torcedor da Ponte desfrutando desse momento, uma narração emocionante do Cabela, e vamos falar muito, né, desta conquista histórica, o caminho da Ponte dentro desta Série C. Dentro de campo, eu acho que ele foi, né, completamente quase que perfeito, né? Podemos dizer assim. Fora de campo, alguns problemas que também precisam ser discutidos, mas de qualquer maneira hoje ainda é uma segunda-feira de muita festa para o torcedor da Macaca. Exatamente, meu caro Fábio Scheibe, também com a gente aqui no nosso CBN Esportes.
uma segunda-feira especial para a torcida Ponte Pretana, hein, Fábio Scheibe? Muita alegria, muita festa, né, Júlio? Assim como foi no gramado do Moisés Lucarelli logo após o encerramento do jogo, muita festa, a torcida da Ponte está eufórica realmente, é um título muito importante, o título nacional, que Campinas abraça mais uma vez. Agora temos as 3 divisões aqui em Campinas, né, Júlio? Com A e B com o Guarani, agora a C com a Ponte Preta também. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai registrar aqui as primeiras participações dos nossos ouvintes através do nosso WhatsApp, trazer todo o enredo, todo o contexto. Temos também por que a Ponte não levantou a taça no gramado no Majestoso. Por mais óbvio que possa parecer, a gente vai também explicar aqui como que a CBF enxerga e trabalha para entregar as medalhas e o troféu. A Série C é troféu ou taça, hein? Se tiver a orelha, é troféu. Se não tiver a orelha, é taça. Acho que é taça. É taça porque ela taça. tava antes do jogo lá, é taça. Não tem, Não sabia nem que tinha essa diferença. não tem a orelhuda, né? Ah, que legal. O do João Fonseca, então, troféu, aliás, grande João Fonseca. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso com um giro das principais manchetes do esporte brasileiro. É um programa especial Ponte Preta campeã da Série C 2025. Só estamos começando com trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samila Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h11. CBN Esportes Campinas. Você está com fome? Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que Conecta. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Mário Quintino chegando com a gente aqui no CBN Esportes com informações do trânsito. Tudo bem, Mário? Bom dia. Fala, Júlio. Bom dia, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central. Quem segue pela Senador Saraiva encontra a movimentação mais intensa na saída da Orozimbo Maia até a chegada para Benjamin Constant. Atenção ali pelo trecho. Na Benjamin Constant, a movimentação é maior já na passagem pelo Mercado Municipal. Falando também da Francisco Glicério, que tem movimentação intensa, chegada para Benjamin Constant e também já mais à frente na chegada para a Avenida Moraes Salles. Falando também, Júlio, a gente estava acompanhando na rodovia Santos Dumont uma ocorrência à altura de Indaiatuba, quilômetro 52. Agora a pista já liberada, nosso ouvinte segue sem lentidão, tanto em direção de Salto quanto para quem vem em direção da Prestes Maia em Campinas. Na Campinas Montemor, aí tem um ponto de atenção, tem obras à altura do quilômetro 10. Atenção já na passagem pela Bandeirantes para quem sai de Hortolândia e vem em direção de Campinas. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN. Agora são 11h14. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
Menta o futuro, o oferecimento. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 15 minutos. CBN Esportes especial. A Ponte Preta foi campeã da Série C 2025. Rapidamente, contra as manchetes dessa segunda-feira, no tênis, João Fonseca, campeão do ATP 500 da Basileia na Suíça, aos 19 anos. O carioca não deu chance para o espanhol Alejandro Fokina e venceu por 2-0, 6-3 e 6-4. Primeiro brasileiro a conquistar uma competição desse nível. Esse também é o título mais importante da carreira, curta carreira do João Fonseca, que se torna o segundo mais jovem a conquistar um ATP 500 atrás do espanhol Carlos Alcaraz, que foi campeão em Barcelona e no Rio de Janeiro em 2022, antes dos 19 anos, que era foi um feito impressionante. Tivemos também El Clássico no futebol internacional. Real Madrid venceu o primeiro El Clássico da temporada 2025-2026. Mbappé estava inspirado. Vitória por 2-1 no Santiago Bernabéu e disparou na tabela de classificação da La Liga. Partida que teve polêmica envolvendo Vini Júnior fora das 4 linhas. Ele foi substituído no segundo tempo. Ficou extremamente irritado com a decisão do Xabi Alonso. Foi direto pro vestiário sem passar pelo banco de reservas. Depois retornou, teve ainda uma discussão com o Lamine Yamal e deve rolar uma advertência interna por parte da diretoria do Real Madrid, já que a partida teve uma grande repercussão internacional. No basquete feminino, Campinas, Unimed Campinas encerrou a fase de realinhamento da divisão especial 2025 com vitória fora de casa na sexta-feira contra o Santo André, 84-67, partida disputada no ginásio Celso Daniel pela chave B do torneio. Também tem o Corinthians e Araraquara. Fim dessa etapa, todas as equipes agora se atentam aos playoffs da divisão especial feminina. E na Fórmula 1, Grande Prêmio do México, 20ª etapa da temporada, Lando Norris da McLaren largou na pole position, terminou a corrida no primeiro lugar, 30 segundos de diferença para o segundo Charles Leclerc, e o Max Verstappen foi o terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 10ª colocação, voltando a pontuar no campeonato. Um rápido destaque, Fábio Chaib, sobre o Campeonato Brasileiro. Tivemos um empate, do Palmeiras contra o Cruzeiro. Flamengo tá tendo mais sorte do que juízo nesse Campeonato Brasileiro, hein, Fábio Chaib? Exatamente, Palmeiras e Cruzeiro empataram 0-0 em mais um jogo cercado de polêmica da arbitragem, né? Mais uma vez, muitos erros, muitas contestações também das duas partes, e Palmeiras e Cruzeiro empataram 0-0. Palmeiras é o líder, 1 ponto a mais que o Flamengo. Ontem também o Grêmio fez 3-1 para cima do Juventude. O Juventude afunda na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna, e o Vasco venceu o Bragantino 3-0, é a 4ª vitória consecutiva do Vasco. O Bragantino, nos últimos 19 jogos, viu, Julio? São 13 derrotas e apenas 2 vitórias. Fernando Seabra, que se abra o olho para Fernando Seabra lá no Bragantino, né? Exatamente, concordo com você, Fábio Chaib. Uma boa rodada de Campeonato Brasileiro, né, Carlão? E mais emocionante, arbitragem, 100%. Emocionante em virtude, dessa derrota do Flamengo e o empate do Palmeiras, As duas equipes tiveram aí possibilidades de somar pontos, se distanciar ou de assumir a liderança no caso do rubro-negro. Cara, a arbitragem do Klein, que foi Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro, tudo bem, erros, tal, mas eu achei que ela, de tantas bobagens que a gente tem acompanhado em termos de arbitragem, eu acho que essa foi a menos pior. Vamos lá, Gustavo Gomes poderia ter sido expulso? Acho que poderia. Porém, o lance se torna até interpretativo a partir do momento que ele pega na bola antes, mas o cartão vermelho também seria muito bem aplicado ali na ocasião. O gol do Sosa, Cara, ali também, o Cássio, ele tá com a bola dominada, ele tá com a bola no chão, assim, a partir do momento que você está com a mão na bola, o goleiro, no caso, ele está com a mão sobre a bola, o lance está dominado pelo goleiro, no caso o Cássio. E ali também achei que o gol foi bem anulado. Mas não foi uma arbitragem legal, ele picou muito o jogo, ficou um jogo muito modorrento e tal, mas uma partida cheia de polêmicas, lances interpretativos que geram discussão, sem dúvida alguma. É isso. Carlão. Oi. Sabe quanto tempo de bola rolando no duelo entre Palmeiras e Cruzeiro ontem no Allianz Parque? Sim. 42 minutos apenas. E o Cássio faz ser ou não? Nossa, faz ser, né? Faz.
Vamos aqui voltar agora à conquista da Ponte da Série C, daqui a pouco registrando aqui as primeiras participações dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, tá bombando, hein? Muitas mensagens envolvendo o título da Macaca. Antônio Lupe, primeira sonora sobre o título da Ponte, Lupe. Bom, vamos lá, Júlio. Muitos personagens falaram depois da conquista do título da Ponte Preta, campeã da Série C do Campeonato Brasileiro, primeiro título nacional dos 125 anos de história da Macaca. E claro que esse título também tem muita responsabilidade do treinador que chegou do rival Guarani, do Marcelo Fernandes, que fez questão de citar todos os jogadores, staff, funcionários do clube após a conquista. E o Marcelo Fernandes também falou desse momento especial vivido no último sábado, dia 25 de outubro de 2025, que vai ficar marcado na história da Ponte Preta. Isso não foi nada na hora. Eu fui campeão em 2015 fazendo a mesma coisa no Santos. E eu fiz questão de fazer. Fiz questão de fazer porque essa torcida merecia. Por esse tempo todo que ela sofreu, eu sabia que a gente tinha que criar, que o jogo ia ser difícil. Uma grande equipe londrina que complicou o jogo pra gente. E nós sabíamos que a gente tinha que conseguir a atmosfera do lado de fora. Isso foi tudo pensado, combinamos. Falamos com o staff todinho para se providenciar tudo que é necessário, que a gente ia ficar no intervalo no campo. E você viu o que aconteceu com aquela atmosfera, e a equipe no segundo tempo fez um grande jogo e conseguiu o resultado. É isso aí, professor Marcelo Fernandes, então, falando dessa conquista, campeão depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos com o Santos, quando ele foi campeão paulista, agora conquistando o primeiro título nacional. E é um personagem muito emblemático, né, Carlão? 76% de aproveitamento em 10 jogos, apenas uma derrota, que foi aquela derrota pro Brusque, né? Sim, por tudo que ele viveu, né, dentro da competição. Até a derrota para o Brusque, Júlio, a Ponte apresentou um bom futebol. Muita gente até contestou, poderia ter ido com o time titular e já sacramentar a vaga decisão na ocasião, mas a Ponte fez um bom jogo, né? E foi merecido que o Marcelo Fernandes fez, o trabalho dele, até pelos obstáculos que ele enfrentou, a passagem pelo Guarani, algum desabafo, mas mesmo os desabafos, eu fico muito atento, principalmente quando ganha, que muita gente quer desabafar e acaba falando bobagem. Mas o Marcelo também no desabafo, ele foi muito coerente, cara. Ele foi muito coerente, não ficou citando nomes, mas fez um desabafo, que é o direito dele. Mas eu gostei principalmente dessa situação dele ter citado o nome de todo mundo, sabe? Desde a tia da cozinha até o Elvis, né? E cada um se sente importante, cada um se sente com um percentual do título. E o Marcelo, a gente até tem falado, ele tinha aquela fama, Júlio, de ser aquele técnico apenas então somente motivador, de chutar a porta do vestiário e tal. Mas ele mostrou, principalmente no comando da Ponte, que ele também tem coisas boas a passar. Ele tem ideias boas para passar pro elenco. E foi assim, né? Eu lembro na semana do primeiro derby no Brinco de Ouro, que eu acho que ali começa realmente uma arrancada da Ponte rumo ao título, em que nós falávamos, né, Júlio? Não sei não, a Ponte vai com 3 zagueiros, a Ponte vai com 3 volantes, por tudo que envolvia aquela partida. Né, se dentro de campo a Ponte vivia um bom momento, fora dele era um momento conturbado, o Guarani vinha em crescimento e jogava dentro do Brinco de Ouro lotado. Então a gente não imaginava uma Ponte com uma postura tão aguerrida e tão ofensiva como foi naquela tarde. E isso graças ao Marcelo. Jogou por terra tudo que nós falávamos de uma escalação defensiva, foi lá com o Bruno Lopes, resgatou o Bruno Lopes, foi lá com o Toró, resgatou o Toró, o Gé perdeu um caminhão de gols e o Elvis foi o senhor absoluto na ocasião. E de lá até a final contra o Londrina, a Ponte teve aí bons comportamentos. Desse jogo do derby, Júlio, você pode até me ajudar também, não me lembro de uma partida assim com a Ponte abaixo, talvez contra o Náutico, né? O início aqui em Campinas, depois na base do desespero ela foi lá e buscou o empate. Eu acho que esse jogo talvez a Ponte passou por problemas. Agora, os 2 derbys, o jogo contra o Brusque lá, achei que a Ponte jogou bem, poderia ter voltado com o empate. O jogo contra o Brusque aqui, apesar de tecnicamente não ter sido um grande jogo, mas a Ponte se impôs, tanto é que consegue o gol no final. Então acho que isso tem muito a ver com o Marcelo, tem muito a ver com os jogadores, mas eu acho que a partir desta trajetória do Marcelo com a camisa da Ponte, ou comandando, gerindo este grupo da Ponte, eu acho que ele ganha um novo status dentro da carreira dele, não só como um técnico motivador, mas também com estratégias, também com ideias positivas, ideias boas. Qual que é o peso para você, Fábio, do trabalho do Alberto Valentim, que saiu ali
às vésperas, né, do quadrangular final e também do Marcelo Fernandes. Lembrando que o Marcelo assume no momento mais crítico da temporada, quando a Ponte não vencia numa sequência de jogos, estava com protestos de jogadores e o Marcelo também conseguiu ajeitar a situação e controlar a situação dentro do vestiário, né, Fábio? Se for pensar friamente, tinha tudo para dar errado, né? Realmente, né, Júlio? O Marcelo Fernandes saindo do principal rival, assumindo a Ponte Preta, que estava com problemas de pagamento, jogadores deixaram o clube, 4 pilares da equipe deixaram o clube, o próprio técnico Valentim, evidentemente, deixou para dar lugar ao Marcelo, mas a Ponte Preta vinha de uma sequência ruim e muita contestação, principalmente dúvidas também em relação à próxima fase, né? A Ponte já estava classificada, quase praticamente classificada, o Alberto Valentim deixou um time muito bem formado, mas, como eu disse anteriormente, perdeu os pilares. O Marcelo Fernandes assume até uma surpresa a todos, né? Depois de ter saído do Guarani, a gente não imaginava o técnico sair e justamente para o rival logo depois, o trabalho contestado no Guarani também, e assume, parece que se encaixa perfeitamente na Ponte Preta, fazendo o time vencer todas as partidas, com exceção daquele outro jogo, né? Que acabou indo com reservas contra o Brusque, mas faz uma campanha perfeita. O futebol, às vezes, não tem como explicar, né? Mas deu liga realmente Marcelo Fernandes na Ponte Preta. Ô Júlio, e outra situação, né? Porque o Marcelo Fernandes agora ele entra para uma galeria, né? Que poucos, ou quem sabe, na verdade nenhum, né? Treinador ainda teve o gostinho de sentir, que foi conquistar um título nacional comandando a Ponte Preta. E o Marcelo também falou um pouco isso quando foi perguntado, né, sobre treinadores como Vadão, Abel Braga, Cilinho, que não tiveram, Zé Duarte, que não tiveram aí esse gostinho, e o Marcelo Fernandes falou um pouco sobre isso também. Cara, quem sou eu pra querer chegar perto desses treinadores, cara? Pô, se eu chegar a 50% desses treinadores, cara, tô feliz demais. Mas demais não é falsa modéstia, não, é verdade. Eu tô feliz por entrar na história da Ponte Preta, sim, lógico que eu tô feliz, muito feliz. Mas esses caras são gigantes no Brasil, o que eles fizeram no Brasil, que esses caras proporcionaram para vários clubes, não só pra Ponte Preta. São pessoas, Nelsinho Batista, Zé Duarte, Vadão, quem mais que falou? Celinho, você é louco, pelo amor de Deus. Abelão, soube da história do Abelão aqui, um momento difícil também da Ponte Preta. Quem sou eu? Eu torço muito para chegar nesse momento, mas eu tenho muito chão para caminhar, muita coisa para acontecer, tenho que aprender muito também. A gente aprende todo dia. Eu falo sempre para nossa comissão, a gente nasce burro, vive burro e vamos morrer burro. E a gente não deixa de aprender um dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, eu não sou... porque eu fui campeão, eu sei que a partir de amanhã já tem que ganhar de novo. O futebol só tem vez para quem ganha. Eu já tive o azar de perder. Eu fiz uma excelente campanha e tive o azar de perder, de cair com um time, que é o time que eu nasci, que eu me criei, que doeu muito. Mas aí Deus sabe como a gente, o importante é que eu gosto de falar o seguinte, nós aqui, nós não faz nada contra ninguém para passar à frente de ninguém, para pegar o lugar de ninguém. A gente só faz nosso trabalho e espera a nossa oportunidade chegar. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer na minha vida. Quando eu cheguei lá embaixo, o primeiro dia meu, eu falei que eu ia subir. E eu vim subir com a Ponte Preta. Isso aí podem perguntar lá o que quiser. Eu tinha certeza que eu vim para Campinas. E muito obrigado, povo de Campinas. Que cidade espetacular. Sou muito feliz aqui. A gente mora muito... sem palavras. Muito obrigado. Então, assim, a gente só faz o nosso. A gente não fica com hipocrisia falando pelas costas. A gente não faz nada. A gente só faz nosso trabalho. Nós entregamos o trabalho. Graças a Deus conseguimos entregar um belo trabalho para esse clube maravilhoso que é a Ponte Preta. Só isso. Agora eu vou falar uma coisa pra você aqui, vocês podem escutar o que eu vou falar agora. Isso que aconteceu hoje, por tudo que acontece aqui na Ponte Preta, nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Ter certeza. Que se reuniu um grupo, foi montado um grupo de homens e profissionais do primeiro escalão. O que esses caras fizeram por esse clube, a resiliência deles com todos os problemas que tiveram, é digno de entregar um troféu para cada um. Esses jogadores valem ouro. Eu faço questão, quando a torcida vir aqui, de falar o que esses jogadores representam e são comprometidos nessa camisa. Só que assim, não vamos tampar o sol com a peneira. Vem uma Série B, vem um Paulista Série A, a Ponte Preta tem que se organizar e muito. Porque agora são competições. Não que essa competição foi dificílima.
Só nós sabemos o que nós passamos aqui. Mas o que vem pela frente, a Ponte Preta tem que se organizar muito, mas muito mesmo, para não ter que voltar para essa divisão que jamais ela podia ter estado. Marcelo Fernandes, que tem um futuro incerto, né, agora na Ponte, porque o contrato dele é até o fim da Série C. A gente sabe que tem esse processo de eleição na Macaca agora no próximo mês, mas não é assunto para hoje. Marcelo Fernandes, então, aliás, teve festa, teve chuva de arroz, teve gelo. É porque tem um patrocinador lá e o verdade. Diogo Silva, a primeira coisa que ele viu na frente foi aquele belo pacote de arroz. Destruiu. Aliás, vai dar trabalho pra moçada da limpeza, porque vai ter arroz até no teto. Mas vale, né? O Moisés, o Carelli em si, vai dar trabalho em vários pontos, né? Mas pergunta se o torcedor não faria tudo de novo. Ah, com certeza. É o famoso valeu a pena, né? Aliás, assim, eu tava lendo a súmula do árbitro e foi uma grande festa, o torcedor invadiu o gramado, porque... Eu não vou falar aqui o que eu falei no Bom de Estádio, porque senão vai ter gente aqui que não vai aguentar. Mas, enfim, muita gente celebrou esse momento. Vou falar pra você. Muita gente celebrou esse momento, lembrando daqueles que não tiveram a chance de gritar é campeão, mas que passaram, né, para várias gerações o que é torcer pra Ponte Preta, né? Que é uma coisa que vai além do que levantar um troféu, o que não aconteceu por conta da invasão. E o árbitro relatou toda essa situação na súmula, que as placas foram levadas de substituição. Foi. A placa de substituição foi um barato, né? A hora que você tava a galera lá, o cara me levanta a placa de substituição. Do nada, né? Velho. E 2-0, o cara mexeu na placa e depois o resultado do jogo. Genial. E aí depois... Enfim, é festa. Eu acho que o dia vai ficar marcado na história da Ponte Preta. 11h32, daqui a pouco vou registrar as milhares e milhares de mensagens aqui no nosso WhatsApp, voltamos já. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 27 de outubro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A projeção ficou estável pela 18ª vez seguida. Na reunião de setembro, o Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%. Para 2026, a expectativa dos juros continua em 12,25%. São 5 semanas de estabilidade. Termina hoje o prazo para que as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial da trama golpista entrem com recursos no STF. Os embargos de declaração não alteram o resultado do julgamento, mas podem adiar o início do cumprimento das penas. Também fazem parte do grupo os generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, o almirante Almir Garnier, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor da ABIN e deputado federal Alexandre Ramagem. Considerado chefe da trama golpista, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Outros 6 réus receberam penas que variam de 16 a 26 anos. Por ter feito acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid foi condenado a 2 anos em regime aberto. O presidente Donald Trump diz que tem um submarino nuclear perto da Rússia. Ele deu a declaração em tom de ameaça depois do presidente Vladimir Putin afirmar no domingo que testou um míssil intercontinental. Trump disse que Moscou deveria acabar com a guerra na Ucrânia e parar de testar mísseis. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito.
Proteja sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Estamos de volta com o CBN Esportes Especial Ponte, campeã da Série C 2025. Deixa eu dar um alô aqui na galera que tá mandando mensagem desde as 11 horas no nosso WhatsApp 991869070. Parabéns, Ponte, minha macaca querida. É o Vitor de Campinas quem escreve aqui. O Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal. Aí o coração não aguenta. Valeu, Ponte. Valeu, Vagnão. Obrigado pela mensagem. O Carlos do Miriam, o Carlos Galo, mandando aqui fotos. Estivemos lá nas arquibancadas no sabadão, torcendo com o radinho na CBN. Sensacional. O Alexandre, bom dia. Hoje é dia de enaltecer a Ponte Gigante, campeã da Série C, um elenco guerreiro que mostrou raça, união, amor à camisa mesmo, com salários atrasados. Esses caras jogaram por respeito à torcida e honrar a história da Ponte. Não foi só um título, foi um verdadeiro exemplo de superação e fidelidade ao clube. Parabéns à Ponte e a todos que acreditaram até o fim. Sou palmeirense, mas não posso deixar de registrar esse momento. Alexandre do Nova Europa, quem tá escrevendo aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Júlio. Parabéns pelo título da Ponte. Saiu na mídia mundial a conquista da Ponte. Agora os jogadores e comissão técnica vão receber os salários ou vão precisar entrar na justiça? Manda aqui o nosso ouvinte, é o Bruno quem escreve. Mas está nessa expectativa muito grande, né? Em relação ao posicionamento da diretoria da Ponte agora, quanto aos salários, né? Foi feita essa promessa aos jogadores. Na entrevista do Elvis aí com os outros jogadores, ele disse que segue confiando que a dívida vai ser paga pela diretoria da Ponte e segue cobrando isso também. Agora é o momento do presidente Eberlin, toda a diretoria executiva, honrar com o que foi prometido aos jogadores, né? Que tudo seria acertado. Até porque, né, Júlio, agora a Ponte ela tem mais a oferecer para os jogadores, né? Então, se a diretoria conseguir resgatar esta credibilidade, pagando salários, ela tem uma boa possibilidade de negociar com esses jogadores. Por exemplo, este elenco para uma Série B, claro, qualificado, com mais juventude, né, enxertado, é um time que tem condições de disputar uma Série B, não vou dizer para acesso, a Ponte ainda não tá nem com essa força para brigar por acesso, mas pelo menos fazer uma Série B de respeito. Agora, se não pagar salário, essa diretoria, quer dizer, já tem pouca credibilidade por tudo que aconteceu nesta reta final de Série C. Agora, se conseguir quitar essa dívida, a Ponte pode viver um outro momento ano que vem, até porque tem Série B de Campeonato Brasileiro e não deixa de ser uma competição interessante e uma Copa do Brasil. Bom dia, amigos. Júlio estava tratando o acesso como mais importante do que o título. Mas depois de sábado e o clima na cidade, mudei minha opinião. Parabéns, nação alvinegra, é o Alexandre Ananias, quem escreve aqui. Obrigado, Alexandre, pelo seu comentário. Bom dia a todos da CBN, Rogério do Ouro Verde, pé quente, manda aqui. Valeu, Rogério, obrigado pela mensagem. Bom dia, amigos. Rodrigo Pupo. Em primeiro lugar, parabéns à Ponte, a equipe da CBN, pela brilhante transmissão. E a prece do Fábio Scheibe de joelhos em frente à TV ontem não deu resultado, pois o Palmeiras não conseguiu vencer o Cruzeiro, perdendo a chance de abrir 3 pontos de vantagem para o Flamengo, que perdeu do Fortaleza. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela mensagem aqui no nosso WhatsApp. Dali Ponte, campeã brasileira. Agradecimento eterno aos heróis que honraram a camisa da Nega Véia. O Emerson Dias, quem escreve aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, agora o foco é a montagem do elenco para 2026. Quem vocês acham que vão permanecer? Alguns custos-benefícios muito ruins. Como diz o Eliel Almeida, é isso? A mensagem, Renato Alves? É isso que você quis dizer? Cristiano Salvione, bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, JN, tamo junto, Charonal, parabéns e obrigado, Ponte. Não consegui ingresso, mas estava lá na festa com a galera, a festa que saiu do controle. O nosso ouvinte, o Cristiano Salvione.
Carlão, treinador. Opa, calma aí. Carlão, treinador da Ponte, eu acho que ele virou a Ponte Preta agora ele virou Ponte de corpo e alma, Marcelo Fernandes, né? Wilson, quem se ele virou aqui? Ponte Pretana, eu não sei, mas que a Ponte tem um papel especial na carreira dele. Eu acho que a carreira dele muda de patamar em virtude desse título, em virtude da postura do Marcelo como treinador, eu não tenho dúvida. O Marcelo só esqueceu de agradecer os quero-quero, os passarinhos. O resto agradeceu todo mundo. José Carlos, Maria Eugênia de Campinas ouvindo a CBN. Agradecendo aqui. O Juninho, alô Juninho, parabéns para a maior do interior de São Paulo. Manda aqui o Juninho. Parabéns, Macaca, que esse título tem aberto a porteira para várias outras conquistas. O Martins, sabe por que a Ponte comemorou tanto? Porque ela tem o maior estádio do mundo. É o Martins quem escreve aqui. Enfim. Carlão, nenhuma justificativa para não expulsar o zagueiro Gomes, Léo do Centro, que é do jogo do Palmeiras, é isso? Não, eu acho que eu entendi o que o Léo disse. Eu também expulsaria. Mas é um lance que a partir do momento que ele pega na bola, ele gera outro tipo de interpretação, né? Então, eu não condeno o árbitro. Por exemplo, o que o árbitro fez no Choque Rei, o que o árbitro fez no Flamengo e Palmeiras, são erros completamente diferentes. Eu também, eu expulsaria o Gustavo Gomes, mas a partir do momento que ele pega a bola, pode ter gerado ao árbitro um outro tipo de interpretação, no qual eu entendo. Hora de ouvir o 10. Há quem diga que depois dessa dupla conquista, Série A2 e Série C, ele entra para um hall que tem Mestre de Cá, tem Renato Cajá, mais 10 aí, Carlão. Marcelo Borges, Adrianinho. O Griso era 10? Griso era 8. Foi muito importante em 97. E há quem diga que depois de Mestre de Cá já vem o Elvis depois dessa dupla conquista. Cada um tem o direito de colocar Elvis na prateleira que quiser, Bolacha. Porque o mais importante é que ele está agora mais do que nunca confirmado como um ídolo histórico da Ponte, Antônio Lupe. Se daqui a uns 100 anos alguém fizer um livro da Ponte Preta, com certeza o Elvis vai fazer parte desta história, porque ele conquistou o título da Série A2 e agora conquista também o título da Série C, o primeiro título nacional da história da Ponte Preta. E o Elvis, ele falou justamente sobre esse momento importante que ele teve essa engrenagem, né? Porque o Elvis, ele bate muito na tecla de que não é o Elvis, e sim o conjunto da Macaca, e foi justamente isso o que o Camisa 10 ressaltou durante a entrevista após a conquista do título. Esse título veio para coroar que esse grupo todo fez. Lógico, quando a torcida grita meu nome, eu fico muito feliz. Como eu falei desde o começo, quando eu cheguei na Ponte Preta, passava um momento difícil na minha vida pessoal. E a torcida me abraçou desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Então é só agradecimentos. Agora, sobre a sensação do título nacional, é única, né? Porque a gente já tinha ganhado uma A2 aqui também, que foi difícil. Mas eu quero dedicar esse título para minha esposa, meus filhos que estão aqui, para minha sobrinha que passou por uma barra, e eu falei que o meu sonho era ser campeão e ela tá na casa. E assim, hoje eu tô muito feliz e realizado. Agradecer a oração de todo mundo. Os jogadores da corrente que fizeram, os torcedores, até outros torcedores rivais também, o que fizeram por mim, de oração. Só agradecer. Então, estou muito feliz. Agora é aproveitar esse momento e agradecer a todos os jogadores que, vou te falar, o que esse grupo fez aqui esse ano. Como eu falei antes, até alguns amigos meus mandaram mensagem, falou assim, você tá falando que é o melhor grupo que você trabalhou? Eu falei, porque diante de todas as dificuldades que esses caras, que a gente fez, sinceramente, nenhum vai fazer. No meio do futebol de hoje, ninguém faz. Então tá todo mundo de parabéns, muito feliz por esse momento. E agora é descansar e comemorar. E vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. Eu nunca tinha vivido isso diante de uma final. Por tudo que a gente tem passado, acho que foi no momento errado, na hora errada. E você bem frisou, não foi o Elvis que postou, foi o grupo de jogadores, né? Uma nota toda. Só que assim, diante de todas as adversidades, a gente se reuniu depois do almoço e falamos, gente, o nosso foco aqui desde o início é o acesso e depois o título, para ser coroado. Porque assim, eu sei como é futebol, eu já fui campeão em outros lugares. No futebol só tem espaço para campeão. Você não sabe a dificuldade, o tanto que tem ser campeão nacional na Ponte Preta. Você tem um clube tão tradicional, de uma camisa gigantesca, e infelizmente nunca ter conquistado.
Então a gente passou por cima dessa adversidade, como passamos por muitas outras. Como está lá na nota que a gente soltou, a gente espera e confia que a diretoria resolva isso, porque acho que todos aqui merecem, independente se vai ficar aqui ou não. Acho que isso aí é o mínimo que tem que ser feito, porque todos aqui tiveram hombridade, passaram dificuldades familiares, não largaram aqui o barco. Eu não gosto de falar de mim, mas assim, teve várias pessoas que passaram dificuldade de saúde com família e ficaram aqui. Então assim, a gente se focou nisso, porque a gente tinha que fazer a nossa história, e a nossa história agora está escrita, isso aí ninguém apaga mais. Agora, lógico que a gente queria tranquilidade para jogar. Infelizmente, hoje teve essa adversidade que foi surpresa pra gente, porque o presidente já tinha conversado com a gente, tinha falado que iria acertar tudo certinho e do nada saiu essa entrevista. Acho que foi um momento totalmente infeliz e nós jogadores não poderíamos deixar isso passar. Porque nós jogadores, desde quando estamos aqui, a gente sempre pregou a verdade para todos os torcedores. Independente de acreditar ou não, a gente procurou passar a verdade. E assim, eu gosto muito do presidente, estou aqui, fiquei vários anos por causa dele, confio nele. O time caiu, ele fez os pagamentos ano passado, com toda a dificuldade. Eu sei que esse ano ele está tendo muita dificuldade, eu espero que se resolva. Mas assim, perante nós jogadores, se alguém publicar alguma coisa que não seja verdade, a gente vai soltar a nota da verdade. Se trabalhar com a verdade, tudo vai dar certo e esse time foi coroado com título. Eu não me considero nada, eu me considero um vencedor de ter uma família, de ter saído de casa com 11 anos, de uma cidade de 5 mil habitantes. Hoje meu pai está aqui, minha mãe infelizmente não pode estar, minha irmã está lá no Paraná, mas estava torcendo muito. Então assim, eu não me considero nada, eu sou um vencedor na vida. E minha família, minha esposa Vanessa, meus filhos, Luiz Gabriel, Maria Luísa, meu pai, o pessoal de Janiópolis, da minha cidade do Paraná, tanto de mensagem bonita, tanto que esse pessoal me admira, isso aí não tem preço pra mim. Agora eu não vim aqui para querer ser ídolo de nada, eu vim aqui para fazer minha história, e quem tem que considerar ser ídolo ou não é o torcedor. E eu, graças a Deus, isso aí eu tenho muito pé no chão, até minhas entrevistas você vê, eu falei pra gente respeitar o campeonato. Desde quando todo mundo citou, Ponte Preta, quer pegar, quer isso, quer aquilo, eu sempre falei, pé no chão. Pé no chão que a gente vai conseguir. Então, assim, o Elvis não é ídolo de nada, pelo contrário. Esse grupo de jogadores, eu quero que vocês da imprensa saliente, grupo de jogadores. Elvis não, Elvis fez parte da engrenagem e saiu vitorioso. Então, assim, eu tô muito feliz por esse título, eu buscava isso aqui na Ponte Preta. E agora é comemorar e ver o que vai acontecer no futuro, mas assim, minha passagem aqui tá marcada e se for um adeus, eu saio feliz e com o dever cumprido. Tá aí o Elvis, camisa 10, não se considera um ídolo, deixa isso pro torcedor e claro que muitos torcedores já idolatram aí o Elvis pelo que ele fez nessa passagem pelo Moisés Lucarelli, Júlio. É muito emblemático, porque o Elvis foi a liderança da Ponte Preta em todo esse processo muito delicado. Claro que ele passou por outros momentos de reconstrução, como foi o rebaixamento, a conquista da Série 2 depois do rebaixamento do Campeonato Paulista, mas eu acho que o papel dele esse ano, o papel de liderança, não só técnico, Carlão, foi muito importante também. Você citou uma situação aí que eu acho que transcende a parte técnica. Eu acho que a parte técnica do Elvis, ela é indiscutível, né? Não tem o que a gente ficar falando do que ele representa tecnicamente para a Ponte Preta. Mas o papel dele como líder, o papel dele como um capitão em todos os aspectos, eu acho que isso faz muito mais o Elvis se transformar num ídolo do que a parte técnica. Muita discussão, quem foi melhor, Cajá, Marcelo Borges, Adrianinho, Dicá, tal. Eu acho até que o Cajá tecnicamente foi melhor. Agora, o que esse cara representou pra Ponte, principalmente neste 2025, por todos os aspectos desagradáveis extracampo, eu acho que ele tá marcado na história. E aí eu vou extrapolar realmente. Eu acho que em termos de liderança, em termos da braçadeira, aí ele equipara com o mestre. Porque o mestre, eu falo o mestre de cá. Porque desses camisas 10, o Adrianinho, um ponte pretano de 4 costados e é um cara sensacional que contribuiu muito pra Ponte. O Marcelo Borges, em 97, tecnicamente ele foi o nome da campanha. Infelizmente ele ficou pouco tempo em Campinas.
O Cajá, tecnicamente, também dispensa qualquer apresentação. Mas o cara que representou não só a camisa dentro de campo, mas o fora de campo, como o capitão em todos os aspectos, foi o Elvis. Então, por esta liderança, por esta representatividade, eu acho que ele entra, sim, hoje na galeria de top 3 da Ponte Preta, sem dúvida alguma. É isso, é um ídolo, né? Consagrado aí, o Elvis foi muito importante, com gols emblemáticos também, né, Fábio? Aquele gol de falta no derby, gol na final, o Elvis teve uma participação dentro de campo também, não só pela liderança, mas efetivamente com gols importantes em 2025 pela Ponte. O torcedor se vê abraçado justamente nele, né? Porque ele representa o torcedor dentro de campo, da garra da Ponte Preta, que é característico da Ponte também. Bate falta, bate escanteio, faz as jogadas do gol, as principais jogadas de gols da Ponte Preta passam por ele. Ele representa justamente o mais importante do Ponte Pretano, que é essa raça, né? Dentro de campo. E o Elvis, apesar de todos os problemas, foi um líder dentro de campo, né, nessas questões também, bateu de frente com a própria diretoria também, bateu de frente nessas questões, abraçou o grupo e foi um cara que estava na frente de todo esse processo, que a gente sabe que foi doloroso para a Ponte Preta, para os jogadores, né, nesse campeonato que a Ponte fez. Apesar de todas as vitórias aí, essa questão de salários atrasados também acabou prejudicando muito, e o Elvis não se abalou e foi a cara da Ponte Preta nessa conquista muito importante para Macaca. Agora a gente vai discutir, né, os próximos passos da Ponte, já pensando na temporada do ano que vem, mas já vai dando indícios dessa possibilidade de desmanche na Ponte, né? O Elvis postou aqui há 14 minutos, 11h35 mais ou menos, valeu Campinas, de uma foto ali acredito que é da sacada, do apartamento onde ele mora aqui na cidade. Porque tem um futuro incerto também, né? O Elvis na Ponte Preta. E outra, uma coisa que talvez, se acontecer esse processo de desmanche, que dá a impressão, né, de que isso vai se confirmar daqui a pouco, mas a parte mental desses jogadores, agora no caso o Elvis, ela foi muito desgastante, né? Você jogar na Ponte Preta por si só numa situação normal já é desgastante, pela cobrança, né? É uma torcida muito presente, a imprensa de Campinas, ela é uma imprensa que cobra também. E aí você, além deste problema, você joga sem salário, você tem que administrar as questões extracampo, você tem que administrar algo faltando 2 horas para uma decisão. Olha a Ponte Preta, gente. Sabe, e fora a situação da sobrinha dele, o que causa, né, cara, mentalmente é algo muito forte. Então, o que esse rapaz viveu neste 2025, a gente tá falando tanto em livro, tanto em documentário, eu acho que só o Elvis já vale um documentário, por todas estas questões que ele administrou como atleta e como um atleta / líder, né, fora de campo. Tecnicamente ter que se preocupar em desempenhar a profissão dele, ele desempenhou com excelência, e fora dele as questões familiares, que a gente sabe que no dia a dia, vai trabalhar com uma sobrinha passando por problemas, meu Deus do céu, é terrível. Então olha a turbulência que foi, terminou com um final feliz, mas restam questões para serem resolvidas em relação à Ponte. Então você imagina como que tá a cabeça dele, é um cara que ele precisa relaxar, ele precisa de um time, porque senão chega uma hora que pifa, mesmo sendo atleta, não sei, tem hora que o motor não aguenta, tá louco. Parabéns, Elvis, aí você realmente fez história, né, com a camisa da Ponte, foi uma participação história. Você quer comentar aí que o Elvis postou? Só para deixar um clima de suspense? Já acabei de falar. Não, mas eu digo assim, se aprofundar nisso? Não. Porque não tem... Não, valeu Campinas, não. Valeu Campinas, a mão de oração, mas assim... Ele foi sondado na própria entrevista, se for um adeus, né? E, gente, que o torcedor entenda, infelizmente, de repente, se perder o Elvis, eu acho que em termos de representatividade, a Ponte perde demais. E eu falo principalmente o fora de campo. Agora, o torcedor tem que entender, cara, porque o que esses caras passaram aí não é fácil. Então, qualquer proposta que chegar, e se esse profissional aceitar, acho que o torcedor tem que agradecer, tem que reverenciar e dar o direito do cara seguir. Mas eu acho que até o fim do ano, né, agora nessa reta final, a gente vai discutir muito também essa situação, porque essa idolatria pelo Elvis, o torcedor também entendeu, e uma coisa que a gente sempre falou aqui, que é a questão física, né? A questão envolvendo camisa 10. O Elvis, ele tem todos os problemas da parte física e a gente não vou ficar batendo nessa tecla não, mas será que outros clubes
outros torcedores de outras agremiações, eles vão ter a mesma paciência que a torcida da Ponte teve com ele mesmo dessa forma? Porque o Elvis, ele é mágico. Sim. A bola caiu no pé do Elvis, vai sair alguma coisa. Será o simples fato dele jogar com a questão física já mostra que ele é diferente. Exatamente. Né? Isso retrata muito bem a questão. Mas será que outro treinador, outra diretoria, outros membros de departamento de futebol de equipes diferentes que vão disputar a Série C, Série B, não sei, vão entender isso? Porque aqui em Campinas o pessoal já entendeu. Sim. Nós já entendemos. A diretoria... Agora eu tô falando de qualquer uma que assumir a Ponte no futuro. Já entendeu como é que funciona? E o principal, o torcedor da Ponte já sabe como é que é. E o time que a Ponte Preta montar pra Série B, se o Elvis permanecer, vai ser um time que quem chegar vai saber que vai ter que correr dobrado. Sim. Só que o pessoal já entende isso aqui. E essa é a pergunta que eu faço. Será que as outras equipes que têm um interesse no Elvis estão preparadas para lidar com isso? É isso. 11h56, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Depois da estreia com vitória na Superliga 2025-2026, o Vôlei Renata volta às quadras amanhã, dia 28 de outubro, 6h30 da noite, no Taquaral contra o Goiás. Campinas em busca da segunda vitória e, claro, do 100% de aproveitamento na competição. Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Campinas, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Campinas. Vôlei Renata e CBN, juntos na Superliga Masculina de Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Gente, eu quero pedir desculpas aqui para os torcedores, estão mandando mensagens, Daniel Ferraz, tem arena, gostaria de Elvis do Meu Santos, Antônio Casarini, o Albino, Elvis jogou mais que o Ronaldinho. Aê! Acertei o resultado, manda aqui o Conrado. Calma, Conrado. À tarde, tem arena 4 horas. Tem que levar o Anadilson, alô Anadilson. Perguntando do Santos, valeu Wilson, obrigado pela mensagem. Ronaldo, final do telefone 8003.
mandando mensagem aqui também. Será que teremos barca na ponte? Pergunta o Camargo, tá preocupado aqui com o futuro. Alô, Ney do Jardim dos Oliveiras, eu falei, ponte campeão, Ney Nascimento, ó, será que é da família? Ah, com certeza. Estou escutando vocês, agora basta saber se o homem fica. Pela imagem que o Lupe disse, o Bruno Augusto não está confiando nisso. 4 horas, um Arena Especial. O Arena Especial, nós vamos fazer o sorteio, né, dos acertadores do placar do... No Pique Lupe. Vamos? Já acabou. O placar do jogo, 4 da tarde no Arena CBN, Júlio. Valeu, gente. Amanhã Vamos estamos lá. de volta às 11 horas. Abraço a todos.